E este episódio chega até você com o apoio do Scadiagro, um sistema de gestão que já transforma a vida de produtores rurais em todo o Brasil há mais de 30 anos. Imagine ter todas as informações financeiras, resultados das safras e obrigações fiscais com um único lançamento e em um único lugar. O Scadiagro permite que você visualize rapidamente diferentes aspectos da sua propriedade, otimizando a gestão econômica da fazenda. Com soluções adequadas a qualquer tamanho de propriedade, a Scadiagro garante um controle eficiente de todas as suas atividades, desde a entrada de pedidos ou notas de compra até a entrega dos contratos de venda, tudo de maneira 100% integrada. O compromisso da Scadiagro é com a eficácia das suas decisões e a sustentabilidade econômica do seu negócio, ajudando você a enfrentar os desafios do campo com confiança. E para se aprofundar ainda mais nesse tema, confira o podcast Gestão Rural, que é produzido em parceria com a Scadiagro, onde você encontrará conteúdos valiosos para aprimorar sua gestão no agro. Para saber mais sobre o Scadiagro e como ele pode ajudar sua propriedade, acesse www.scadiagro.com.br e descubra tudo o que essa parceria pode proporcionar para o seu sucesso no agro. Scadiagro, simplificando a gestão para o produtor rural. O que está acontecendo é que cada dia mais surgem mais ferramentas, surgem mais meios para que você possa fazer esse trabalho. E aí entra, sim, um aspecto que é da nossa experiência, de entender o comportamento, de tudo mais, é como utilizar essas ferramentas para se comunicar. E aí, pessoa, tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui do Agro Resenha e nesta semana estou aqui com Simone Rodrigues, que é publicitária, diretora executiva da agência Make IT e CMO do Clube Agro. Simone, muito obrigado por estar aqui com a gente, depois de alguns intempéries aí, né, de internets e tudo mais. Seja muito bem-vindo ao Agro Resenha Podcast. Obrigada, Paulo. Um prazer aí estar com você. Sempre ouvi falar muito bem do Agro Resenha e espero aí poder contribuir alguma coisa com essa minha história aí, né? Não, tá. A história é muito boa, né? A gente com certeza vai ter muita coisa legal aí pra gente contar. E assim, fazia tempo já que eu não gravava online, eu tinha esquecido desses intempéries que a internet pode dar pra gente, né? Mas que bom que deu certo, nós estamos aqui, né? Tá certo. Muito bom. E para você que está aí ouvindo, já sabe, aqui no Agro Resenha, a porteira não tem tramela para quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio. Então não sai daí que esse bate-papo aqui, você já viu, tá muito legal. Firma o golpe que nós já estamos de volta. Você já deve ter ouvido a máxima de que é o olho do dono que engorda o boi, certo? Isso é verdade até certo ponto, afinal, só olhar não adianta nada sem uma boa direção. Com base em valores como honestidade, qualidade e inovação nos produtos e excelência no atendimento, a Nutripura, que desde 2002 atua no segmento pecuário, te dá essa direção, oferecendo os melhores produtos e serviços aos pecuaristas, garantindo resultados positivos não só no campo, mas principalmente no bolso. E eu digo isso não é da boca pra fora não, afinal eu trabalhei lá, cara. Eu vi com meus próprios olhos a competência técnica e o cuidado com o negócio do cliente. Siga a Nutripura no Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube. Entre no site www.nutripura.com.br e fique atualizado sobre o que há de mais avançado na pecuária. Nutripura, o produto certo, na hora certa. Muito bem, estamos aqui de volta com a Simone. E Simone, pra gente começar essa resenha aqui, teria como você contar um pouquinho da sua história aí pra gente? A gente que é do agro, assim, sempre tem o mesmo começo para todas as histórias, né? A gente nasceu no agro, eu falo que eu sempre gosto de contar que nasci já em fazenda, sempre meu pai é produtor, meu avô era produtor, eu nasci nesse meio, estudei em escola de fazenda, minha mãe foi minha professora, fui alfabetizada na escola, né, da fazenda, e aí é uma coisa que a gente acaba convivendo
com as nossas próprias histórias. Então, quando falar, você entende um pouco do comportamento do agro, eu nasci dentro desse comportamento. Então, é um pouco comum, eu falo, a minha história é igual a de todo mundo que começou no agro. E aí, foi coincidentemente, eu fui fazer propaganda, nunca nem tinha pensado em trabalhar em nada do agro, e, por acaso, o meu primeiro trabalho foi na Decalb. Eu entrei como estagiária da Decalb, a gente fala que é o destino, né? Que o agro não sai da gente. E aí eu entrei na Decalb como estagiária e acho que essa veia, né, de entender um pouco o comportamento de produtor, que eu vivi com meu pai, vivi as dores do meu pai, aquela coisa do preço do leite que subia, que baixava, o preço da carne subia, baixava, perdeu a safra de café cageada. Então, toda essa é que a gente viveu, e o meu avô, eu brinco que eu era para ter sido um Joesley Batista, porque o meu avô era o dono do único açougue da cidade. É né? mesmo? Olha aí. O único açougue. Qual que era a E cidade? a minha cidade chama Oscar Bressani. São 2.000 habitantes que tem a cidade Olha. com a zona rural. É uma cidade pequena que todo mundo conhece todo mundo. A agricultura e a pecuária são as principais atividades da cidade. Então, todo mundo vive disso. E esse foi o meu meio, né? Que é um açougue na cidade, um posto de gasolina, um banco. Hoje nem banco tem mais, mas tinha um banco, né? Uma rodoviária, e assim era a minha cidade, né? E aí eu fui para Campinas fazer a faculdade, entrei na Decalb como estagiária, e aí era interessante, porque quando eu conversava com os produtores, ou conversava com os canais, a minha cidade é muito forte a cooperativa, meu pai sempre foi muito ligado à cooperativa, então eu já entendia como funcionava a cooperativa, isso eu tinha 17 anos quando eu entrei como estagiária. E aí a gente foi fui trabalhando e me identificando com tudo isso, e fiquei aí na Decalb quase 9 anos, me formei, cheguei a trabalhar como gerente de comunicação do departamento, e aí um dia, eu já com os estudos, eu falei, eu vou montar minha própria agência de propaganda, né? E aí, também sem nada estratégico, sem nada planejado, o meu primeiro cliente foi a Decalb. Aí eu fiz uma proposta, né, para o diretor de marketing da empresa, para que, na época, foi toda uma onda de terceirização, isso era 1995, toda uma onda de terceirização. Aí eu falei, ó, vamos terceirizar o departamento. E aí eu fiz a proposta para ele, que o valor que ele gastava com o custo da operação do departamento poderia virar um FII mensal para a minha agência, e eu montava a agência com a Decalb. E aí foi interessante que ele até pegou e falou, ó, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um teste por 1 ano. Se der certo, ótimo. Se não der certo, você volta, né? E aí foi que eu montei a agência. E aí vem boletos para pagar, contas para pagar. Eu nunca tinha trabalhado em outro lugar que não fosse a Decalb. Só tinha os amigos dos meus dias de campo, nos eventos, né? Eu falo que eu participei do primeiro AgriShow. Nós montamos lá o stand no primeiro AgriShow, né? Nossa. E aí eu só conhecia essas pessoas nos meios das feiras, que era onde eu convivi, e aí eu comecei a procurar clientes entre as pessoas que eu conhecia. E aí o nosso primeiro cliente fora de Decalb foi a Dow, para a Dow AgroSciences, que hoje é Corteva, para montar os dias de campo dela. E aí eu atendia a Decalb, montava os dias de campo da Corteva, em seguida, outros conhecidos também, comecei a atender a conta da FMC, e aí a FMC ficava na frente da Merck, que depois virou Merial, que depois virou Behringer, e aí com quem vocês estão trabalhando? É uma agência nova, menina aí que trabalha no agro, né? E aí foi como a gente foi conquistando todas essas contas. A gente começou com Decalb, FMC, Dow,
Depois, em seguida, nós fomos com a própria Merial, né? Que eu comecei com Merck, com Ivomec. E aí são as peculiaridades que são coisas interessantes, assim, que eu falo da nossa raiz, né? O meu pai, ele, assim, idolatrava o Ivomec. Era aquela coisa que o meu pai falava, nossa, depois que surgiu esse Ivomec, nossa... E o dia que eu ganhei a conta de Ivomec, a primeira coisa que eu fiz foi ligar para o meu pai. Ligar para ele. Eu falava para o meu pai assim, falei, o senhor não sabe para quem que eu estou trabalhando. Meu pai, para quem? Eu falei, para Ivomec. Né? Isso é legal porque é como se eu entendesse os valores das marcas, né? Sim. A gente entender todos os produtos, a importância desses produtos. Às vezes, quando eu estou trabalhando na agência, e são pessoas de Campinas, são pessoas de, né, outras da região, e eu falo assim, gente, a gente conquistou a conta da John Deere, né? Às vezes eles olham e falam assim, mas quem que é John Deere, né? Mas quem que é esse pessoal? E para mim, pra você ter ideia, Paula, assim, desde que eu abri a agência, eu sonhava em ter a conta da John Deere. Eu demorei 10 anos para conquistar a conta da John Deere. Para mim, o dia que eu ganhei foi uma vitória, assim, você entender o valor de uma marca, né? Sim. Hoje, nós trabalhamos com a Bayer. Eu tenho na minha cabeça, assim, desde os produtos, os primeiros, né? Sim. Quando a gente fala hoje em Roundup, não se sabe o valor, se associa, às vezes, até os processos que acontecem, tudo isso que vem acontecendo, mas, para mim, eu sei o que foi o Roundup na época que foi lançado. Então, a gente trabalhar numa campanha de 50 anos de Roundup é um orgulho sem fim, sabe assim? Sim. E eu acho que é igual uma pessoa que é da cidade, que sabe os valores do que é uma marca, sei lá, de Nestlé, de chocolate, de bebida, tudo isso. Eu sei, de verdade, de coração, assim, o valor de cada uma dessas marcas, o orgulho de você conquistar uma marca dessa, você fazer... Eu falo que eu trabalhei 15 anos construindo a marca de Ivomec. Então, é um orgulho tão grande para mim, né, esse trabalho, e depois partir para a Dectomax, depois partir para hoje Exold, fazendo uma nova marca de indectocida em MSD. Então, tudo isso é uma coisa assim, é de alma. Eu não sei te explicar, mas é de alma. Você saber mesmo o valor daquela marca que você está trabalhando. Sim. Não, e é interessante, assim, a gente pode seguir por 500 caminhos aqui. Você abriu 500 avenidas aqui para mim, sabe? Mas esse ponto específico que você comentou do valor das marcas, né? Eu lembro que eu entrevistei um agricultor lá do Rio Grande do Sul uma vez, né? E aí ele me contou como foi a transição de quando ele limpava a roça com enxada. Sim. E o dia que ele pôde usar um herbicida seletivo, sabe? Sim, ele falou assim, cara, eu ajoelhava e agradecia a Deus por não ter que ficar capinando roça, né? Então, quer dizer, tem alguns marcos, né, na história do agro, não só no Brasil como no mundo, que mudaram a forma como fazer a agricultura, né? E você, desse lado daí, entendendo isso tudo, é muito interessante. E aí me volta naquele momento que você falou assim, poxa, eu conseguia conversar com os agricultores, porque hoje uma questão que eu percebo muitas vezes, para quem chega para trabalhar contas, independentemente do tamanho, mas contas relacionadas ao agro, muitas vezes você não tem esse entendimento, e você, como tinha esse background, te ajudou demais, né, cara? Então, hoje, as pessoas precisam fazer um esforço muito grande para poder entender um pouquinho mais também, né? E assim, é engraçado, né? Eu lembro da minha infância das propagandas de Decis, por exemplo, do Beija-Flor de Decis. Eu lembro, tô com 55 anos, né? Então, eu lembro dessas propagandas, eu lembro de Maná,
sabe, adubando Barato. dá, A e do os Bandar. painéis de entrada, são coisas que estão muito no meu inconsciente. E, para mim, cada vez que primeiro, eu desejava aquelas marcas, eu desejava, não Sim. era aquela coisa assim, entrou numa concorrência. Não, eu desejava ter aquela marca. Eu me sentia honrada por ter sido escolhida para aquela marca, né? E Sim. não era só o valor financeiro, mas sim o que cada uma dessas marcas representavam, o que elas foram para minha família, o que elas foram presentes na minha memória afetiva. É muito Uhum. estranho isso, né? Até nós fizemos uma campanha recente agora, porque normalmente a gente sempre associa o agro, às vezes, com duplas sertanejas, né? A questão da raiz mesmo. E eu lembro, Uhum. desde o meu pai com Tião Parreiro e Pardinho, Tião Carreiro Pardinho, o Mato Grosso e Matias, todas aquelas coisas que vinham assim. E agora nós fizemos uma campanha para a Mosaic, que foi o lançamento da linha de biológicos. E sempre associa. E uma coisa que a gente foi percebendo, que assim foi um receio, a gente fez uma associação com rock, né? A gente fez a questão do solo, que é a questão dos biológicos, né, de fertilizantes, que é realmente você conservar o solo, que é o verdadeiro patrimônio desse produtor. E aí a gente fez as analogias com solos de música, de guitarra e o rock e tudo. Aí o pessoal falava assim: não, mas será que isso tem a ver com o produtor? Será que isso. E aí eu pego e eu lembro, né? Que eu falo assim: não, o rock sempre teve. Eu lembro do meu tio, e eu lembro de Presley, eu lembro. E aí depois foi feita até uma pesquisa. O rock hoje ele está quase que no mesmo patamar dessa pesquisa informal do gosto do produtor, não é só música Sim. sertaneja, né? Sim, E essa sim, sim. campanha foi um sucesso, você Legal. usar isso tudo. E foi o lançamento da linha de biológicos. E aí a gente vê também um outro momento de revolução do agro, que é a entrada de biológicos. Então, Uhum. trabalhar esse posicionamento, inovar com o uso do rock, mostrar que isso é atual, também é uma coisa que vem muito desse sentimento aí, dessa memória afetiva, de compreender o comportamento, entender o comportamento do produtor. E você falou do rock, né? Eu, particularmente, sou roqueiro, né? Eu tinha banda de rock quando eu era moleque, apesar de ser engenheiro agrônomo, né? E eu fiz uma campanha uma vez chamada O Agro é Rock. Aham. que, eu, Ai, que, que eu legal. conversava, que eu conversava só com produtores das principais, de alguns alimentos específicos ali, mas sempre trazia essa questão do rock também, porque é uma coisa que eu curto. Então faz sentido, tá? A turma gosta de rock também, né? Não é só Nossa, de e sertanejo, muito. né? E nossa, o que você vê até não só de engenheiros agrônomos que a gente encontra em empresas, mas também os próprios produtores, né? A O gente próprio tem produtor, muito exato. produtor que eu brinco sempre quando às vezes a gente vai falar com um público mais urbano, é aquela linha assim, o produtor é gente como a gente, é a mesma coisa, a gente consome Igual. igual, a gente, Isso né, aí. é gente como a gente. É isso Então aí, não é é isso aí. nenhum bicho estranho, né? Não, não, exato, exato. Ô Simone, entrando, aproveitando aí que você trouxe essa questão, né, do produtor ser gente como a gente e tal, eu imagino que ao longo dessas décadas aí que você tá nesse negócio, né, cara, sem querer dizer a idade, eu sei como é que... Não, já Mas, né, assumi assim... aqui, eu já falei a Já minha idade, assumiu, verdade. já assumi que eu tenho meus 55. Mas, ó, tem 3 décadas que você está nesse negócio, né? Imagino que quando você começou a trabalhar lá atrás, você, enfim, conversava com o produtor e hoje, né, com o aumento da longevidade e tudo mais, a gente tem muitas vezes 3 gerações na Sim. mesma fazenda, né? O avô, o pai e o filho ali trabalhando. Comparando lá com o início da agência e tal, o que mais te surpreende nessa mudança como um todo que você viu ao longo desse tempo e como tudo isso impacta no seu trabalho em específico, assim? O grande
ponto do agro é relacionamento, sempre, o grande ponto. Eu acho que o agro, ele compra, é óbvio, que tem dados, que tem informações, que tem dados comparativos, tem análises, tem toda uma compra que ela não é só voltada para o emocional, ela é muito forte, sempre foi para o racional, sempre foi. Mas tem um ponto da questão relacional que é muito ligado à confiabilidade, né? Então, quem está passando esses dados, quem está passando essas informações, quem é que constrói isso, te passa isso para você captar, sempre foi muito baseado nessa questão relacional. Então, o que muda hoje não é só... deixa eu te falar uma coisa para você, Paulo. Meu pai está aqui hoje na cidade, aqui na minha casa, sou de Minas, e meu pai está aqui. Sabe o que o meu pai mandou aqui? Meu pai escreveu um bilhetinho aqui para mim, para eu falar, para eu não esquecer que eu aprendi a dirigir trator em um Fordinho cinza do meu avô. Tá vendo? É raiz mesmo, né? É raiz. E que eu estava te falando. Então, eu acho que é muito essa questão de confiabilidade e relacionamento. O que vem mudando, isso não muda. Você tem aí uma nova geração que ela tem decisões, por exemplo, antes, o avô, que ajudou a fundar a cooperativa, ele tinha quase que uma obrigação de vender a safra dele, porque aquilo era dele, ele reconhecia a cooperativa como dele. Então, ele vendia a safra dele para a cooperativa, ele trabalhava junto com a cooperativa. Esse neto dele hoje faz a comparação dos preços que as traders estão pagando. E ele, mesmo ele sendo sócio de uma cooperativa, ele vai fazer a análise baseada no preço que as traders estão pagando hoje, né? Então, ele trabalha muito com esses dados, mas o que, para minha área, eu acho que não seria uma evolução, mas o desenvolvimento de novos meios de contato, de novos meios de comunicação. E isso faz parte do meu negócio como agência, entender também essas mudanças de comportamento, esses novos meios, e como é que eu falo com todos esses públicos, principalmente entender que esse avô também está na internet, que esse avô também está no Facebook. E hoje, tudo bem, o neto pode estar no TikTok, o neto pode estar... Mas hoje, eu acho que a importância de entender comportamento, de vivenciar esses comportamentos, é que esses meios de comunicação, eles não bloqueiam acessos, tipo assim, olha, o que o neto vê, o avô não vê, né? Você tem muitas fontes de informação, mas a questão da confiabilidade e do relacionamento é muito forte, porque ele pode achar, sei lá, numa Bolsa de Chicago, que ele entrou lá, o preço da soja, ele vai conversar com o dono da revenda, ele vai chegar lá no seu Walter e falar, Walter, o que você acha disso aqui? Eu achei isso aqui, você acha que vai, você acha que não vai? Ele vai falar com o agrônomo dele, ele vai discutir até com o vendedor, com a indústria também, ele fala, eu estou vendo isso. Então, eu acho que o nosso papel, além de quando a gente fala de construir uma marca no agro, é construir esse aspecto relacional e de credibilidade que uma marca possa ter, não só com o produtor, mas também com consultores, com a gente fala, né, os influenciadores, que hoje é tão falado, o influenciador sempre existiu, seja ele o escritório de planejamento, seja ele o consultor, seja ele o vendedor da fazenda, da revenda, da cooperativa, ele sempre existiu. Então, como a gente dá essa credibilidade para essa marca? Porque as fontes, as informações, hoje ele tem acesso a milhões de meios, ele busca esses milhões de meios, mas
ele quer ter essa confiança, ele quer ter essa credibilidade. E acho não, né? Tenho certeza, essa minha missão como publicitária é construir essa credibilidade dessas marcas hoje, para toda essa rede de contato, esses stakeholders, esses influenciadores, toda essa jornada do produtor, com esses pontos de contato, é como cabe a uma agência de propaganda, né, uma agência de comunicação, construir essa imagem de marca. Esse é o nosso papel. Ah, cara, muito, muito interessante, né? Porque você comentou um ponto aí que é fatal, né? A venda no agro, qualquer coisa nesse sentido, no nosso setor, depende muito da confiança que aquele produtor tem naquele produto, naquela marca em específico, né? E aí você comentou dos canais, né? Tipo assim, tem uma geração que usa melhor determinados canais, outros usam mais outros canais, né? A geração mais nova e tal. E aí é um baita de um desafio, né, Simone? Porque eu imagino que, eu não sei, essa é uma pergunta. Tá. Como que você faz uma campanha que dialogue com esses mundos todos ao mesmo tempo, diversos canais, diversas gerações? Como que você trabalha isso assim hoje? Antes, eu falo, quando eu comecei há 30 anos, uma campanha publicitária era um filme de TV, um painel de estrada, um anúncio de jornal, um jingle de rádio, né, um spot de rádio. Essa era a campanha publicitária que a gente fazia. Hoje, quando nós vamos fazer uma campanha publicitária, você tem que analisar todos os públicos que você vai trabalhar, quais são os principais meios de contato e de captação de informação que esses públicos procuram. E hoje você tem que criar esses conteúdos para cada um desses públicos. E isso hoje as agências, eu falo que não é muito tempo não, né? Eu estou há 30 anos com a agência de propaganda. Há 10 anos atrás, eu tinha uma mídia e 2 assistentes, certo? E eu veiculava valores altos de mídia, né? Hoje, eu tenho uma estrutura de mais ou menos 24 pessoas eu tenho dentro da minha estrutura de mídia, que são analistas de mídia, a gente chama eles de account monitor, que fica monitorando todas as interações desses públicos com as marcas em diversos meios, o que estão falando, como está performando, como não está performando. O meu departamento de criação, eu tenho uma área de criação só de conteúdo, eu tenho a área onde se cria a estratégia, depois onde vai para o conceito principal, que é onde a gente chama realmente, que é o ponto maior da campanha, a mensagem principal da campanha, que é o Key Vision, né? Que é de onde vai se desdobrar tudo isso. Depois, embaixo, nós temos essa estrutura que se cria, né? Não só a parte de campanhas, mas conteúdos. Dentro da agência, nós temos praticamente uma produtora para montar conteúdos de vídeo, que hoje é o que mais informa. Isso é feito dentro da agência, né? Não os filmes que a gente usa, até as produtoras, as grandes produtoras, mas o dia a dia, hoje é uma dinâmica muito grande. Eu construo aí, por exemplo, numa régua de uma campanha, chega a ter 20 filmes. Isso era uma coisa impressionante há 10 anos atrás. Um filme custava 100 mil reais, 200 mil reais. Hoje, com o que se tem disponível no mercado, e até entrando um pouco mais em inteligência artificial, né? Um filme desse aí custa de 5 a 10 mil reais. E eu faço ele em um dia. E antes, um filme para fazer era toda uma campanha um trabalho de pré-produção, não que o filme maior não exija isso. Um filme maior, se a gente vai lançar, por exemplo, quando a gente lançou uma campanha do programa de relacionamento de fidelidade da John Deere, envolveu, várias captações em várias cidades,
nós viajamos para o Mato Grosso, viajamos Goiás, viajamos Sul. Então, é um outro tipo de campanha, mas essa campanha que roda, redes sociais, WhatsApp, que está ali no dia a dia, a gente faz num dia, custa aí de 5 a 10 mil reais esse filme, tende a ficar ainda mais barato, né? Sim. Então, é uma coisa que, assim, essa geração de conteúdo, hoje uma agência de comunicação, ela é muito forte nessa geração de conteúdo, né? E nós, que entramos com esses clientes fortes aí do agro, eu tenho toda uma área de criação de estratégia, realmente, eu tenho um head de estratégia que vai pesquisar, que vai analisar, que vai criar estratégia para aquele produto, analisar concorrentes, tudo isso. Depois isso vai descer para uma criação, que por sua vez vai se desdobrar na mídia, no conteúdo, em tudo como nós vamos abranger isso. Então, é um trabalho assim, e depois, principalmente hoje, Paulo, que também é uma grande diferença. Há 30 anos atrás, você colocava um filme na televisão e rezava, né? Porque não tinha como você saber, né, o que aquilo alcançou, o que aquilo deu de retorno, qual foi o impacto que causou. Você tinha que fazer uma pesquisa, essa pesquisa chegava depois de 6 meses. Hoje, nós temos dentro da agência uma mesa de performance. Essa mesa de performance, ela monitora a campanha 24 horas. Então, a gente sabe tudo, o quanto está performando, o quanto está interagindo, não está dando certo, não está engajando, vai para outro caminho, produz outro filme, faz o teste AB e você vai monitorando. Hoje a gente consegue, a gente está montando na agência um hub de estratégia que a gente vai conseguir, isso vai ser o nosso grande lançamento para 2026, a gente vai conseguir medir realmente um ROI de impacto até dos dias de campo que são realizados pelas empresas. Então, quanto ela investiu, quanto isso engajou, quanto isso performou, e fazer a conta do investimento e das compras, né? O que isso gerou de compras. Isso era uma coisa impensável alguns anos atrás. E hoje a agência, ela já faz isso dentro dessa mesa de performance, mas através de novas ferramentas de IA, através de toda uma estrutura hoje que nós estamos montando, a Make vai ter um hub só de performance no sentido de ROI, de medir exatamente o retorno. Porque qual é o problema hoje, né? Quando a gente pensa do ponto de vista do nosso cliente da indústria. Hoje, um gerente de produto, ele é perguntado para o diretor de marketing, tá, você gastou 100 mil reais nessa campanha, o que isso trouxe para nós? E hoje, esse gerente de produto, ele responde com impacto, com interações, quanto que deu. É difícil, principalmente por um produto agro, você não tem o controle de todas as variáveis. Para você ter ideia, um ROI impacta até em condições climáticas, né? Então, você não tem como esse gerente de produto responder com exatidão qual foi realmente esse impacto, né, que ele tem, o ROI que ele teve realmente. E hoje, com várias ferramentas, com tudo que está sendo disponibilizado no mercado, a gente vai conseguir dar essa resposta que o gerente de produto precisa entregar para o diretor, que por sua vez precisa entregar para a diretoria, que por sua vez precisa entregar para os acionistas, né, dessa indústria. Então, realmente, a gente vai chegar nesse ponto aí específico. Não, e é interessante, até você já comentou o que eu ia pegar do gancho que você comentou ali atrás, né, que é o lance da performance. Eu como criador de conteúdo, que também trabalho com empresas, com marcas, no caso aqui de um podcast e tal, né, é muito difícil você mensurar o retorno disso aqui. Se a pessoa lá da ponta não disser para o cara lá na frente que ouviu falar disso num podcast, a pessoa nunca vai saber
se ele chegou por aqui, né? Se veio por aqui. Então, esse para mim acho que é um dos grandes desafios, né? Os Sim. indicadores, como que você mostra esse valor, né? Se a estratégia que foi elaborada deu certo, se não deu, isso aí tudo tem uma complexidade muito grande, ainda mais nessa era, que é multicanal, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? E não só isso, o agro ele tem muitas variáveis incontroláveis que Exatamente, impactam na exatamente. venda ou não. Então, É. imagine só um diretor de marketing, ele tinha que fazer várias análises, né, para analisar todos os impactos, desde o preço da commodity, se subiu, se não subiu, se o produtor vai plantar agora, vai esperar um pouco, se choveu, se não choveu, qual é o impacto que aqui os dias de campo, as empresas investem muito em eventos, em dias de campo, participação em feiras, o que isso teve impacto na decisão do produtor. Uhum. Então, para ele ter essa resposta, é uma coisa muito múltipla. E acho que a inteligência artificial, ela vem para ajudar a gente nesse sentido, Sim. em trazer para nós ferramentas críveis que a gente possa dar esse resultado. Se a gente vê hoje que até um chat GPT, por exemplo, está dando palpite de quem matou Odete Roitman, imagine só, entendeu? Como é que a gente vai conseguir mensurar esses impactos todos, né? Sim, sim. E é isso que a gente pretende com esse hub, que a gente está chamando de um hub de performance estratégica, realmente. É quase que Legal. conseguir, nós vamos ter que ter a inteligência artificial, ajuda a gente no sentido de captar e alimentar todas essas informações. Hoje nós vemos aí até as fazendas, elas têm toda estações meteorológicas por área, tem quase por talhão que a gente sabe se choveu ali, se não choveu, qual foi a quantidade, né, que captou de miligramas de chuva, tudo isso, a densidade. Então nós temos hoje como captar várias informações para poder Uhum. ajudar nessa precisão. Então, por isso até que esse hub ele vai estar de uma forma apartada da agência, né? Vai como se fosse uma outra empresa, mas é nossa, Uhum. pensando em captar dados econômicos, dados climáticos, eventos, feiras, públicos de feiras, quantos foram nos estandes, nos dias de campo, quantos os RTVs fizeram de dias de campo, com a presença de cada um, quanto se gastou em dias de campo. Então, ter esse parâmetro geral aí. E, Simone, agora vamos lembrar lá, a Simone de 20 e poucos anos, tinha acabado de sair da Decalb, né? E pensou, poxa, e se eu fizesse uma empresa e uma agência para atender essas marcas todas, eu conseguisse. Naquela época lá, né? Imagino que você deve ter começado a trabalhar com Decalb, né? Com a agência, e as coisas foram acontecendo e tudo mais, né? Ao longo dessas décadas aí que você trabalhou, essas 3 décadas, o que você acredita que é o principal segredo, vamos dizer assim, para construir e manter a confiança dessas grandes marcas no seu trabalho? Assim? Eu acho que é a questão de credibilidade e resultado, né? Porque senão você não ficaria 30 anos. Quando eu imaginei ter a minha própria agência, eu não imaginei que ela fosse. Eu não tenho só clientes do agro, eu diria para você que Uhum. 80% dos clientes são do agro. E é interessante que até os clientes que não são do agro, eles têm conexões, né? Por exemplo, a Scania. A Make tem a conta da Scania todo, dos pesados, semipesados, consórcio, bancos, as concessionárias. Eu tenho praticamente a conta inteira da Scania, né? E Uhum. aí, a gente sempre pensou em logística, aquela coisa. 40% das vendas da Scania são para o agronegócio. Sim, Então, ajuda muito essa questão. claro, A Eaton, claro. né, é um outro cliente grande nosso. E a Eaton, quem são os grandes clientes da Eaton? As montadoras, que por sinal tem Scania e John Deere, né? Então Sim. é bem interessante como o Brasil é muito agro, né? É Como isso aí. entra esses cruzamentos aí que a gente tem. Mas aconteceu, eu acho que
desses anos todos, eu ter uma paixão, né, realmente por essas marcas do agro. Não que eu não quisesse uma marca da Avon, da Natura, de cosmético, não que eu não quisesse, não, mas foi muito numa questão de sobrevivência, né? Eu tinha que conta para pagar, eu só conhecia profissionalmente as pessoas do meio, então a gente acaba procurando as pessoas que você conhece, e aí eu acho que tudo vai numa coisa que é você prometer e entregar. E eu fiquei com contas, a própria Dow, até virar Corteva, eu trabalhei para ela durante 20 anos. Há 20 anos. Depois, em seguida, eu trabalhei com a Syngenta quase 9 anos, 8 anos. Já estou na Bayer, indo para o 2º ano. Trabalho com a Scania há 13 anos, né? Estou com a John Deere já há 6 anos, indo para o 7º ano. Então, eu acho que você só fica com o cliente dessa forma se você realmente dá resultado. E acho que o fato da gente viver esse mundo deles, eu tive a oportunidade de trabalhar também do lado da indústria, quando eu trabalhei na Decalb, de entender essas dores, quando eu falo assim, que eu quero dar resposta para o gerente de produto, para o diretor de marketing, que por sua vez tem que dar resposta para a diretoria, que por sua vez tem que responder para os acionistas, eu sei o que é isso, né? Então, eu entendo as dores dos canais de venda, dos distribuidores, das cooperativas, porque é uma dor que a gente viveu na indústria, a gente entende a força desses canais de venda para o negócio, o quanto eles são importantes para a questão da confiabilidade da informação, da credibilidade da informação. O quão importante é um parceiro desses de vendas para uma marca, para uma indústria. Então, como a gente também constrói esse relacionamento? Então, a gente tem uma visão que vai além de fazer a sacada da campanha. Eu nunca penso que a nossa função, né, é a sacada da campanha. Eu acho que pelo fato de eu entender esse meio, entender essa rede que existe dentro de uma indústria, os canais de venda, como é que funciona esses agrônomos, esses veterinários, que são grandes influenciadores e são grandes orientadores, a gente não faz uma campanha de sacadinha. Por isso que eu acho que eu valorizo tanto o departamento de estratégia da Make, e é um dos maiores departamentos dentro da agência, porque a gente tem que pensar realmente como é que eu vou criar, como eu vou falar, como eu vou gerar engajamento. Essa é a principal palavra, porque do que adianta você ter uma campanha maravilhosa se ela não gera engajamento? Eu já cheguei a ter clientes onde a gente sempre fala, você tem que fazer aqui uma campanha informativa. Nós estamos aqui com problema, e não adianta eu vir aqui com aquela campanha mais maravilhosa do mundo, que eu vou passar garganta para os caras. Falei, aqui é a hora da gente voltar, é a hora da gente informar, é a hora da gente passar credibilidade, nós temos que trabalhar junto com a tua empresa de PR, a estratégia nossa tem que ser essa, então não adianta que aqui eu não te recomendo a campanha, que isso aí vai virar piada, eu falo, né? Então a gente realmente tem um trabalho quase que de um consultor, né? Claro. Junto aí de uma troca de igual para igual. Isso vai gerando respeito, isso vai gerando credibilidade, vai gerando resultado, e é isso que faz a gente estar aí com 30 anos, eu diria para você, as maiores marcas do agronegócio, e como eu disse que eu liguei para o meu pai para contar que eu tinha ganho a conta de Vomec, é uma coisa que eu tenho muito orgulho, muito orgulho. Eu não sinto isso como uma prepotência de eu falar, eu tenho as maiores marcas do agronegócio.
eu sou a agência que tem essas maiores marcas. Eu tenho muito orgulho de falar isso. E como eu falei, isso não foi sorte. Eu demorei 10 anos para conquistar a conta da John Deere. 10 anos. Né? Eu falo que para eu estar na conta da Bayer, atendendo aí inúmeros produtos que eu respeito e que eu admiro, eu trabalhei 20 anos na Dow, eu trabalhei 8 anos na Syngenta para poder ganhar o respeito da Bayer e poder ser aceita pela Bayer para trabalhar. Então, isso com Mosaic, isso com MSD, isso com Scania, todos esses nossos clientes, Kepler Weber, que a gente fez aí a campanha hoje dos 100 anos, o posicionamento dos 100 anos da Kepler no mercado. Então, são coisas que dão muito orgulho, né, para mim, e eu procuro passar esse orgulho para todo mundo da minha agência. Hoje a agência aí, nós estamos com mais de 100 profissionais trabalhando aí na área, e eu passo para eles até quando eles falam assim, nossa, Simone, você acha que um produtor, ele vibra aí por uma marca de herbicida? Eu falei, cara, você não sabe quem é essa marca de herbicida. Cara, você tá falando isso, entendeu? Sim, Você não sim. tem noção. Então, a gente, eu acho que esse é meu grande trabalho com a nova geração também, de passar esse valor, de passar esse orgulho, também é uma obrigação. Sim. Eu tenho 2 filhos, né? Um filho já tem 27 anos, já é formado, e ele fez GV, o meu filho mais velho. E sempre era aquela coisa de chegar e a comunidade acadêmica questionar a questão do agronegócio, com o meio ambiente, tudo mais. E eu ensinava para os meus filhos, e eu falava assim, não, deixa eu te falar uma coisa. Não existe ninguém que ame mais o meio ambiente, que ame mais a terra, que ame mais os animais do que um agricultor. Falei, não existe. É uma coisa que é da alma dele, ele nasceu naquilo. Eu falei, então, quando qualquer amigo seu vier falar, é por ignorância, basta você informar, basta você falar, né? E é tão engraçado que eu achava que, e o meu filho sempre defendeu, o meu filho sempre aquela coisa, né, de ter orgulho até da agência, do trabalho, e agora meu filho mais novo escolheu um curso que eu falei, meu, da onde que ele tirou isso? Que ele foi estudar bioeconomia no Canadá. Para entender, não existe bioeconomia no Brasil, eu pelo menos nunca vi, quando ele pesquisou, também ele nunca viu, que é para entender a questão da economia dentro de biomas, dentro da sustentabilidade, dentro, né, da conservação, e isso vai voltar para o agro. Eu falo assim, meu, da onde que ele tirou isso? Acho que ele tirou de tanto essa coisa de a gente falar do agro, de viver do agro, de eu mostrar a importância da sustentabilidade do agro, né, da consciência do agro, e ele foi para isso. Então, eu acho que, assim como eu também, inconscientemente, ouvindo meu pai, meu avô, as dores, fui para o agronegócio através da propaganda, meus filhos também vão partindo para isso através de outros meios também, né? Legal, legal. São vários caminhos que a gente pode chegar no agro, né? Assim, eu comento que eu sou engenheiro agrônomo, mas trabalhei com economia e hoje estou trabalhando com comunicação. Tudo relacionado ao negócio. O agro, né? Então, é muito... Gente... O Brasil é agro. O Brasil é agro. Então, não tem como não estar ligado de alguma forma, né? E é, assim, quando é interessante quando a gente entrou na Scania, e sempre com a questão de logística, de mobilidade, de sustentabilidade, né? E foi um processo tão natural quando a gente começou a falar, olha, eu tenho um cliente que o pai dele tinha uma Scania e ele gostaria de visitar a fábrica por questões afetivas. Aí o cara, qual o cliente? Daí eu falei, falou assim, meu, você sabia que 40% do negócio da Scania é agro? Falei, não. Aí fui indo, isso logo no começo, e foi, meu, a gente praticamente hoje
nós temos produtos focados no agro, campanhas Legal. voltadas para o agro dentro da Scania. É muito Show. interessante, né? Como... Muito legal. Muito legal, muito legal. E, Simone, para a gente já pros finalmente aqui, né? Eu queria trazer um pouco dessa sua visão, que está trabalhando com toda a parte de inteligência, de estratégia, né? Olhando os números e tal. Na sua visão, assim, quais são as principais tendências que você acredita que vão, de alguma maneira, dominar a comunicação no agro aí nos próximos anos? Eu vejo assim, o agro, ele é muito forte em relacionamento, em credibilidade, em confiabilidade, que é como a gente trabalha as marcas. O que está acontecendo é que cada dia mais surgem mais ferramentas, surgem mais meios para que você possa fazer esse trabalho. E aí entra, sim, um aspecto que é da nossa experiência, de entender o comportamento, de tudo mais, é como utilizar essas ferramentas para se comunicar. E cada dia surgem novos, né? A nossa equipe, né, minha diretora de criação, meu head de estratégia, todo ano vão no SXSW, vão em outros eventos também, sempre acompanhando o que tem de tendências, como vai gerar o mercado de comunicação, qual vai ser o futuro. E o futuro sempre são novos meios, são novas formas de se falar, ferramentas que vão te ajudando, mas eu acredito, Paulo, que a essência não vai mudar. Como eu te disse, mesmo a nova geração, que decide cada vez mais por dados, que decide cada vez mais com análises, que decide cada vez mais, sabe, com a própria inteligência artificial, chega um momento que o peso da confiabilidade, né, tem grande responsabilidade. E esse é um papel hoje que antes nós construíamos uma marca. Hoje, quem constrói a marca é o consumidor. Quem constrói essa marca é o produtor, são os agrônomos. Então, eu sempre tenho que pensar num viés que eu não faço uma coisa goela abaixo. Eu tenho que ouvir, eu tenho que entender, eu tenho que responder, eu tenho que buscar para que esse público construa essa marca da forma que eu espero, que reflita realmente a imagem que a indústria, que essa marca quer transmitir. Então, eu acho que o futuro é sempre o novo e o velho. O que é o velho? É a experiência, sempre. Quando as pessoas falam assim, Simone, você não vai se aposentar? Eu falei, eu espero que não, eu espero que com 80 anos eu estou no conselho, né? Porque é aquela coisa, você precisa muito do novo, você tem que estar up to date, você tem que ter o novo, você tem que ter o entendimento das novas gerações, você tem que ter essas novas ferramentas, você tem que estar dentro do que a inteligência artificial está te trazendo, mas a essência do ser humano, né, eu acho que ela é constante, no sentido de confiar, de acreditar, os receios, os medos, né? O que faz uma marca ser positiva para mim, o que faz... Isso, às vezes, até vai evoluindo. Hoje, eu acho que o peso da sustentabilidade, ele está cada vez maior. Não que não tivesse, mas antes era uma coisa muito de amor, de cuidado, de respeito. Hoje ele tem um peso muito maior. Então, eu tenho que falar como essa marca age, no sentido sustentável, de respeito, para poder trabalhar essa credibilidade, essa confiabilidade. E tem que ser uma verdade, né? Que eu brinco que a nossa profissão, ela tem que trabalhar muito com verdades, muito, né? E não adianta inventar, criar, que não para em pé, né? Então, é descobrir a verdade de cada uma dessas marcas, como mostrar essa verdade, mostrar para esse público todo da cadeia
que envolve aquela marca, né? Então, eu acho que essa mistura, eu tenho que estar sempre no up-to-date, sempre. E com pessoas que bebem dessa água, que estão nessa água, buscar novas gerações de profissionais que entendam, como eu entendi há 30 anos atrás, o que representava uma marca, né, naquele passado, e o que representa uma marca hoje. Quais são os valores dessa marca hoje? Então, eu tenho que ter profissionais que tenham esses valores também. E isso faz parte da nossa essência, né? Então, eu acho que esse é o futuro, sempre. Legal. Bom, Simone, eu poderia ficar conversando com você por horas aqui, viu? A gente é bom de conversa, né, Paulo? A gente gosta desse negócio, né, cara? Mas eu sei que o tempo é limitado, você tem bastante coisa para fazer. Quem sabe numa próxima a gente não mergulha mais nesse negócio. Mas, assim, agradeço demais o seu tempo, a sua participação aqui no AgroResenha. Eu aprendi horrores aqui contigo. Imagina. E espero que quem esteja do outro lado aí escutando a gente também tenha entendido um pouquinho mais sobre você e sobre o seu trabalho. Então, muito obrigado e parabéns pelo seu trabalho aí. Obrigada. E parabéns pelo seu também, Paulo. Cada vez o AgroResenha entrando mais. Aí eu brinco que o podcast hoje é a nossa nova rádio, né? Aquela coisa de você aproveitar, ouvir, aprender, trocar ideias, né? E você faz esse trabalho muito bem também. Obrigado. E Simone, para quem está escutando a gente aqui agora, como que a gente pode acompanhar o seu trabalho? Eu acho que você pode seguir, as pessoas podem seguir a Make em todas as redes sociais também, né? A gente está presente desde Instagram, LinkedIn, TikTok, todos mostrando as nossas campanhas, mostrando a performance, os resultados das nossas campanhas. Então, é uma forma de estar acompanhando a gente também por aí. E acompanhando as marcas, nossos clientes aí, e onde a gente tem maior orgulho deles. É isso aí. Vamos conversar, hein? Também tenho bastante interesse. Mas assim, agora vamos para uma parte que é a finaleira mesmo, viu, Simone? Que é o nosso glorioso quiz. Vamos nessa? Vamos aí, vamos ver se a gente pode. Quiz! Eu juro que não tem pegadinha, só vou fazer algumas perguntas, você responde a primeira coisa que vier à sua cabeça. Outro dia, só uma coisa assim, né? Eu vi uma gravação da Marília Gabriela com o Clodovil. E aí ela tinha aquela coisa, uma cor, não sei o quê e tal. Aí o Clodovil virou para Marília Gabriela e falou: Marília, não tem nada mais deselegante que isso. Porque se eu escolher uma cor e não escolher as outras, se eu falar que eu gosto de um ator e não falar dos outros, eu vou estar sendo muito deselegante. Muito injusto. Não, mas isso aqui não tem pessoas e nem cores, tá? Então tá bom. Vamos lá. Simone Rodrigues, qual que é a sua música antiga predileta? Eu tenho muitas músicas, assim, e vários estilos de música também. Mas... A primeira, uma banda, uma... Não, a primeira que sempre vem é meio assim, eu amo Evidências. Eu canto em todo o karaokê, é a primeira de karaokê. Ela sempre aparece aqui também. Por que será, né? Engraçado, né? Que eu parei e falei assim: não, vou pegar uma de MPB, vou pegar uma sertaneja, vou pegar uma raiz aí, dessas que eu. Não, é assim, canto em karaokê. Isso aí. E Simone, qual foi o lugar mais legal que você já visitou, assim? A gente tem muitos lugares, assim, especiais, principalmente de memórias afetivas, que a gente anda. Tem lugares que eu volto no tempo, parece que eu estou numa máquina do tempo, que eu gosto muito, mas um lugar que me impressionou muito, muito foi o Japão, sabia? Legal. Foi um lugar que me impressionou demais. Pela cultura, pelo respeito, pela espiritualidade. Foi um lugar, assim, que eu voltei muito impressionada do Japão, muito impressionada. Legal, muito bom. E na cozinha, qual que é a sua especialidade? Ixi, meu filho, eu cozinho. Não vou dizer que não sou que nem homem que fala minha especialidade é churrasco, tá?
Mas eu gosto muito de fazer risoto. Eu acho que risoto é uma coisa que dá para você ir cozinhando e conversando e bebendo. É isso aí. É isso aí, é isso aí. Então, é um prato social. Eu falo assim, você põe uma carne no forno, deixa ela lá, enquanto você vai fazendo, você vai conversando, vai trocando ideia, tem todo um ritual aí que te permite também socializar, né? Exatamente, muito bom. E tem algum livro que de alguma maneira te impactou e que você poderia compartilhar aqui com a gente, Simone? São vários livros, né? Eu tenho Profecia Celestina, que eu gosto muito, que eu sempre leio, eu volto com Profecia Celestina muitas vezes. Eu gosto do livro Judeu, eu gosto muito desse livro. Gosto muito também, O Monge o Executivo, eu acho que não é um livro só de autoajuda, é um livro realmente que você pensa em relação a muita coisa da tua vida, de comportamento. São vários livros assim que eu acho que vão formando a gente. Sim. A leitura é sempre uma construção, né? Só tem uma coisa que eu nunca abandono. Eu amo biografia. Amo. Biografia é Se muito legal. eu me sinto, toda vez, eu nunca fico sem um livro de biografia. Eu me sinto na mesa de um bar, tomando um vinho, com uma pessoa contando a história da vida, você acredita? E adoro fazer isso de madrugada, com uma taça de vinho também. E é como se eu estivesse numa mesa. Eu nunca estou sozinha lendo uma biografia. Eu adoro. Sim. Legal. Agora uma mais filosófica mesmo, para a gente finalizar de fato. Se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, lá começando o estágio na Decalb, qual seria o melhor conselho que você se daria? Não tema. Não teme e segue em frente. Só vai. Só vai. Coisa não boa, tenha coisa medo. boa. Muito bom, Simone. Mais uma vez, muito obrigado. Tenho certeza que quem está com a gente aqui até agora curtiu muito esse bate-papo. E para você que está aí ouvindo, está assistindo esse episódio também, assine o Agro Resenha, compartilhe esse episódio com alguém que vai se beneficiar desse conteúdo. O Agro Resenha cresce na medida que você participa com a gente desse processo. Então assine o Agro Resenha em todos os agregadores de podcast, no Apple Podcast, Spotify, Deezer, no YouTube também. E esse podcast, assim como vários outros podcasts do agro, faz parte da Rede Rural de Podcast, que é uma iniciativa da Rural e a maior rede de podcasts do agro do Brasil. E acompanhe também os outros podcasts aí da casa, tá certo? Siga as nossas redes sociais no Instagram, Facebook, LinkedIn e Twitter. Twitter não, pô. O Twitter já era, cara. Já foi, seu X agora. No X, pô. É X. Entre no nosso grupo do WhatsApp, no nosso canal Telegram. O link está no nosso site, o www.agroresenha.com.br. E escreva para contato@agroresenha.com.br se você quiser mandar a sugestão de entrevistados. A Simone chegou por uma sugestão aí do Guilherme lá, tudo certo? Então manda pra gente que a gente adora também receber ois, tá certo? Simone, mais uma vez, obrigado. E eu sempre finalizo meus episódios aqui com uma frase de muita sabedoria, que é o seguinte: se chover não precisa molhar a horta não, tá bom? Fica tranquilo. Tá certo. É uma boa dica, né? É uma boa dica. Obrigada, Paulo. Obrigada pela oportunidade. E aí, você gostou desse podcast? Se gostou, considere compartilhar esse episódio com alguma pessoa que irá se beneficiar desse conteúdo e nos ajude a alcançar ainda mais pessoas. O roteiro e a apresentação desse episódio foi do Paulo Ozaki, a produção do Agro Resenha e a edição do Senhor A.